Olá, tudo bem? Eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou contar para vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. O caso de hoje é o primeiro caso não solucionado que eu vou trazer aqui no canal e carrega consigo um grande mistério. Esse caso trata-se do desaparecimento da adolescente de 16 anos, Dana Jean. Isso aconteceu em 1998, deixando um enorme vazio e aperto no coração dos pais que até hoje buscam por respostas e por justiça. Para um bom entendimento do caso, vamos deixar claro aqui que existem duas linhas de investigação. A primeira, obviamente, aconteceu na época do desaparecimento em 1998 e vocês vão ver informações bem rasas, um trabalho pouco competente, pouco profundo da polícia. E a segunda linha de investigação é bem mais recente, mais precisamente de 2007, quando um investigador aposentado chamado Mike Ruff decidiu, juntamente com outros investigadores aposentados, policiais, peritos criminais, perito de DNA, eles formaram uma força-tarefa que visava tentar solucionar 31 crimes que estavam em aberto ali na região de Tulsa. Todos esses crimes sem solução estavam comprometendo o crédito, o mérito da polícia em relação à comunidade que não estava mais confiando neles. Além do mais, se preocupava sobre a questão de segurança ali naquela região de Tulsa. Então essa força-tarefa se empenhou principalmente no caso de Dana Jean, que era um dos mais antigos e era também o mais conhecido. Esse caso aconteceu em Tulsa, nos Estados Unidos, em uma comunidade bastante unida e aparentemente tranquila, onde vivia a família Jean. O casal Larry e Diana tinham juntos 6 filhos, 3 do primeiro casamento de Diana e 2 do primeiro casamento de Larry. A 6ª filha era a Dana Jean, que foi o único filho que eles tiveram juntos. Eles contam que a Dana não foi planejada, foi um acidente, mas segundo eles foi o melhor acidente que aconteceu, e ela nascida no dia 26 de fevereiro de 1982. A família vivia uma vida comum, era muito unida. A Dana cresceu sendo uma menina muito feliz, sorridente. Segundo a família conta, ela tinha uma personalidade de líder, de liderança, era bastante alegre, tocava clarinete na banda da escola, ela era uma boa aluna. Na época dos fatos, a Dana estava então com 16 anos e estava se encaminhando muito bem na vida. Ela já tinha feito carteira de habilitação, já tinha comprado o anel de formatura, mesmo que ela ainda não estava no ano de se formar, e ela tinha já até arranjado emprego, então as coisas estavam indo muito bem para ela. A Dana era bastante sociável, tanto com meninos quanto com meninas, tinha muitas amigas, mas a sua melhor amiga se chamava Brandy McClellan e elas moravam perto, e a Brandy também trabalhava perto do trabalho da Dana. A Dana tinha também um namorado que ia e vinha, que era o Sam, que eles tinham um namoro, mas de vez em quando terminava, daqui a pouco voltava, era uma coisa meio instável. A Dana era uma moça muito querida por todos, mas segundo o próprio pai conta, quando se tratava do Sam, ela era um pouquinho mais difícil. Ela tinha um comportamento mais livre com ele, ela xingava ele, falava o que queria, mandava ele embora, e do nada os dois estavam ali juntos de novo. Na época dos fatos, eles tinham terminado, em definitivo, por vontade da Dana. Ela tomou essa iniciativa de terminar o namoro com ele. Então ela tinha uma rotina bastante comum, estudo, trabalho, casa. Quando chega no dia 6 de junho de 1998, era um sábado, e a família da Dana, a família Jean, tradicionalmente nos sábados, costumava se juntar para jantar fora em um lugar que jogava boliche ali da região. Eles sempre iam nesse lugar. E nesse dia não foi diferente. Eles haviam combinado que os pais iriam mais cedo, e quando a Dina largasse do trabalho, lá pelas 8 horas, ela iria lá encontrar com eles. Só que o que acontece? Em um determinado momento, a Dana liga para os pais, liga para sua mãe, na verdade, e avisa que ela não vai naquele sábado encontrar com eles, que depois do trabalho ela vai dar uma carona para sua melhor amiga Brandy e que de lá as duas vão sair.
A mãe compreende, fala: não, tudo bem, filha, pode ir, só se cuida, volta logo para casa, te amo. No que a Dena responde: também te amo, mãe. A Dena trabalhava em um restaurante chamado Herb's Roast, que não ficava longe da casa dela. E ela tinha combinado então de dar carona para Brandy. A Brandy trabalhava numa mercearia chamada Marvin's, que também não ficava longe, era tudo próximo. O trabalho das duas e a casa das duas. Então, quando chega às 20 horas, a Dena larga do trabalho e vai encontrar a sua amiga lá no lugar onde ela trabalhava. Quando são 20 horas e 15 minutos, a Dena entra na mercearia Marvin's e fica lá jogando conversa fora com a sua melhor amiga Brandy, até dar a hora delas poderem sair. Inclusive, nesse meio tempo que a Dena tá ali papeando com a melhor amiga, ela encontra duas conhecidas da família, que são Shirley e Pepper Kent, mãe e filha, que estão lá fazendo compras. Então a Dena encontra com elas, dá uma conversada ali, ela estava bem feliz, bem animada, até mostrou para as duas o seu anel de formatura que ela havia comprado, embora estivesse ainda no segundo ano. E logo ela se despede das duas, as duas continuam fazendo a sua compra e a Dena volta pro caixa para fazer companhia para sua amiga, tá? Isso era por volta das 8h15, 8h30 e a Brandy só sairia da mercearia às 22h30. Então teria bastante tempo ali até elas saírem. Quando são 22 horas da noite, a Dena sai da loja em direção ao estacionamento. Ela fala para a amiga, né? Amiga, vou ali fora resolver um negócio e eu já volto. E a Brandy fala: não, tudo bem, né? O que de mal poderia acontecer? O carro dela estava estacionado ali na frente, então ela vai. Só que 30 minutos se passam, dá 10h30, a Brandy larga do trabalho e quando ela vai para a porta da mercearia, a Dena não estava lá. Era um estacionamento, então para onde ela poderia ter ido? O que acontece é que apenas por não ver a amiga ali na frente, a Brandy começa a se desesperar. Ela começa a chorar, ela começa a ficar nervosa, ela entra em pânico. A Shirley e a Pepper Kent, que tinham saído do mercado, vão lá ver o que está acontecendo, por que ela está em pânico, por que ela está chorando. E ela fala para essas mulheres, fala: olha, a Dena desapareceu, ela veio aqui para fora e não voltou mais. E ela era minha carona. Só que a Shirley acha estranho, tipo, por que ela tá tão assustada assim? Se ela precisava de carona, elas mesmas podiam dar carona para ela. Ou ela podia pedir um táxi ou qualquer coisa assim. A reação de Brandy parece um tanto quanto exagerada, parece meio desproporcional. Não dava para entender por que ela estava tão desesperada apenas porque a amiga tinha deixado ela ali. E aí suas duas oferecem carona pra Brandy e falam: Brandy, você quer que a gente leve você em casa então? E ela incrivelmente recusa a carona. Então a Shirley e a Pepper vão embora. No caminho elas ficam conversando ali, tentando entender o que aconteceu, por que a Brandy estava tão desesperada assim por nada. E elas entram em acordo e decidem que o melhor a fazer é avisar os pais da Dena, né? Que eram muito cuidadosos, que eram muito presentes. Elas ligam pro Larry, pro pai da Dena, e falam o que aconteceu, que a Dena tinha saído pro estacionamento e não tinha voltado mais. Assim que o Larry, o pai da Dena, descobre o que aconteceu, ele pega o carro e vai voando pro estacionamento da Marvin's para procurar a filha. E chega lá, a cena mostra alguns sinais de que alguma coisa estava errado. Primeiramente, a Brandy não estava mais lá. Ela não foi embora lá com as meninas, então como ela foi embora? Segundamente, o carro da Dena estava aberto, tá? Porta destrancada, vidro abaixado, a sua bolsa estava ali ao alcance de qualquer um, bolsa com documentos, com habilitação, carteira e até mesmo um sanduíche que ela tinha comprado na loja para comer estava ali largado. Então, onde quer que ela tivesse ido, ela não foi longe, pelo menos não foi por vontade própria. O pai sabia que ela não faria uma coisa desse tipo, que não era do feitio dela, então ele já fica bastante nervoso, bastante alterado. Ele começa a procurar por todo o estacionamento, todos os arredores ali da mercearia, e mesmo com medo de ver alguma coisa terrível, ele olha até dentro daquelas caçambas, aqueles containers de lixo gigantes. Ele temia ver alguma coisa, mas não viu, nem sinal de Dena. Ele bate lá na porta da mercearia, mas já está trancada, a mercearia já tinha sido fechada. Então, nesse momento, a polícia é acionada.
A polícia, obviamente, intensifica as buscas ali em toda aquela região, divulga, né, o desaparecimento da menina. No dia seguinte é passado até mesmo no noticiário, na TV. No entanto, não tem nenhum sinal de Dina. Por Dina ser uma adolescente de 16 anos que se envolvia com garotos, eles começaram a pensar em algumas teorias. Como até aquele momento se tratava de um desaparecimento, né? Nas primeiras horas ainda é tratado como desaparecimento e não como homicídio. Era a primeira teoria, óbvio, adolescente desaparecido. Eles pensam que pode ter sido um tipo de fuga, né? Uma fuga, ela poderia ter ido para algum lugar, talvez sozinha, talvez com algum garoto, talvez com alguma amiga. Só que os pais e toda a família conversaram com os policiais, convenceram de que eles tinham uma ótima relação familiar, a Dina tinha liberdade para sair, para namorar, não teria necessidade de ela fazer alguma coisa desse tipo. Então essa ideia foi rapidamente descartada. Além disso, a Dina não iria fugir e deixar os seus pertences ali, né? Bolsa, documentos, daquele jeito, abandonar o carro ali. Isso não era algo crível, não era algo provável. Então, realmente foi descartado. A segunda teoria envolvia a estrada que passava ali bem perto do estacionamento da mercearia. Eles cogitaram que talvez ela pudesse ter sido sequestrada por um caminhoneiro ou por qualquer carro que passasse ali naquele momento. Então, eles chegaram até a pensar em tráfico de órgãos e tráfico de mulheres. Mesmo com a busca incessante da polícia, apoiada pela comunidade, pelos estudantes que o tempo todo colocavam cartazes e buscavam por Dina, ainda assim, infelizmente, nas primeiras 48 horas, nenhum sinal de Dina, nenhum sinal de pista, de testemunha que pudesse ter qualquer informação para colaborar com a família. Passaram-se então 6 dias do desaparecimento e após 6 dias as expectativas já eram bastante baixas de encontrar a Dina com vida. Então a polícia já alertou os pais que possivelmente agora seria apenas achar o corpo. E realmente, quando foi o dia 12 de junho de 1998, um policial que foi recrutado para ajudar nas buscas teve a ideia de adentrar ali um local que era próximo do estacionamento da Marvins, onde ela desapareceu, e era uma espécie de mata ali, uma espécie de floresta. Tinha um lago e ele era um lugar onde os jovens costumavam ir para lá à noite para ter privacidade, para beber, para namorar, para fumar. E esse lugar, inclusive, é apelidado de Lover's Lane. Então esse policial teve a ideia de adentrar ali e procurar melhor naquele lugar. E exatamente nesse local, infelizmente, foi encontrado o corpo de Dina, já em avançado estado de decomposição, tanto que não foi possível sequer decidir qual foi a causa da morte. A única coisa que a perícia conseguiu ver foi que ela estava com o maxilar quebrado, que possuía traumas na garganta e no queixo, e ela possivelmente teria sido estrangulada, mas isso não foi confirmado devido já ao estado de decomposição em que ela estava. Por incrível que pareça, o local onde o corpo foi encontrado não fornecia nenhuma pista, nem marcas de pneu, nenhum tipo de pegada, nem mato quebrado, nem mato amarrado, e o corpo estava posicionado fora da trilha, de maneira que quem estivesse fazendo a trilha ali não veria. Então agora se tratava realmente de um homicídio. A investigação então corria entre as esferas de paqueras e vizinhos, amigos e conhecidos e, por último, a família. Até o pai da Dina foi inicialmente interrogado, e até mesmo o próprio irmão da Dina, Jonathan, que era bastante unido a ela, passou por um processo ali bem complicado, tá? Ele foi interrogado por 10 horas e, segundo ele, a polícia queria forçar uma confissão. Sobre a relação dos dois, deixaram toda a família enojados, fizeram insinuações de que ele teria algum outro tipo de interesse na Dina, né? Se é que vocês me entendem. Mas óbvio que a família mesmo ficou muito mal com essas acusações e disseram que não tinha como isso ser possível. Só que infelizmente o álibi do Jonathan era muito fraco. O álibi dele é que ele estava sozinho, correndo em algum lugar da cidade. Isso acabou não ajudando muito. Só que também não tinha nenhum tipo de prova que confirmasse uma motivação
ou alguma coisa de Dina com ele naquela noite. Não tinha como ele ser acusado, não tinha como ser comprovado nada. Tudo era achismos e a pressa da polícia em colocar um culpado. Toda a família confirma que Dina e Jonathan eram bastante próximos. Inclusive, alguns dias antes da sua morte, a Dina chegou a comentar com ele que ela estava com um baita problemão para resolver e que precisava de ajuda. Só que a amiga dela, Brandy, interrompeu a conversa e ela não quis falar daquele assunto na frente da Brandy. Então, ele nunca soube que problema era esse que ela estava se referindo. O Jonathan não tinha uma boa reputação, não tinha uma boa imagem, talvez por isso ele foi parar lá nos suspeitos. Por ter sido usuário de drogas, ter tido uma relação problemática com drogas, chegou a vender as coisas e vender carro para sustentar o seu vício em anfetamina. A Dina às vezes ficava de babá pro filho do Jonathan, né? Seu sobrinho Josh, e a Dina achava que ele não cuidava muito bem do menino. Eles tinham tido alguns desentendimentos a respeito disso e ela já tinha inclusive ameaçado chamar o serviço social para denunciar ele. Então a polícia se perguntava, será que eles não teriam tido algum problema em relação a isso? Será que ele não teria se irritado com a irmã em algum momento? Porque a irmã tinha uma personalidade forte, assim como ele. Então isso poderia ter gerado esse tipo de conflito. Jonathan acabou sendo liberado então e até hoje guarda mágoas por isso. O próximo suspeito era Sam, o ex-namorado de Dina ali, que ficava indo e voltando. O Sam e a Dina tinham terminado o namoro por iniciativa dela, mais ou menos um mês antes da sua morte. O Sam era um rapaz adorado, todos gostavam dele, defenderam ele, ele tinha uma ótima reputação. E a própria família de Dina achava bastante improvável que ele tivesse envolvido, porque as teorias eram, será que ele tinha se zangado por ela terminar o namoro? Será que tinha acontecido alguma briga mais grave ali sem que ele soubesse? Só que Sam tinha um bom álibi, o cartão de ponto do trabalho, com testemunhas do trabalho, de que ele estava lá. Então ele acabou rapidamente sendo descartado. A polícia só começou a sair ali do escuro quando receberam uma informação de uma testemunha que estava lá no estacionamento e afirmou ter visto Dina discutindo com 2 homens numa caminhonete naquele estacionamento. E segundo essa testemunha, num piscar de olhos, a caminhonete arrancou e Dina não estava mais lá. Essa informação da Dina conversando com 2 homens, apesar de útil, ela era bastante vaga, sem uma placa de carro, sem uma identificação desses homens ou algo assim. Então a polícia continuava no escuro, até que eles começaram a pensar que tinha uma pessoa nessa história que provavelmente sabia muito mais do que estava contando. Isso mesmo, a última pessoa que viu a Dina viva, a sua melhor amiga Brandy. A Brandy teve um comportamento estranho depois que tudo aconteceu. Ela nunca esclareceu coisas que aconteceram naquela noite. Ela nunca foi muito clara. Ela nunca procurou a família da Dina para prestar apoio, sim, diretamente. Ela sempre foi muito vaga, ela sempre foi muito afastada, tá? Isso dura até os dias de hoje. Então, por ela ser melhor amiga da Dana, e a gente sabe que adolescentes guardam segredo com as amigas, ela provavelmente sabia realmente muito mais do que ela estava falando. A família de Dina buscava verdades, respostas e infelizmente algumas coisas que eles souberam não era bem o que eles imaginavam sobre a filha deles. A Brandy contou então que a Dina estava saindo com um cara novo há cerca de um mês e por isso ela tinha perdido o interesse no Sam. Esse cara novo com quem ela estava saindo se chamava Mike Converse. Ele era um ano mais velho, mais ou menos, elas estavam no 2º ano ali do ensino médio, ele já estava no 3º, ele ia se formar. Ele trabalhava na mercearia Marvins, no mesmo lugar de Brandy, no mesmo lugar onde a Dana desapareceu naquela noite. A Brandy contou que uma noite ela e a Dina estavam passeando ali pela cidade e o Mike apareceu e a Dina saiu com ele por algum tempo. Depois de uns 30 minutos mais ou menos ela voltou. Então eles estavam juntos, a Dana estava apaixonada por ele. Nessa época também a Brandy entregou para a polícia um bilhete que foi entregue para Dina. E o conteúdo desse bilhete era bastante esclarecedor. O conteúdo do bilhete era assim: conte a verdade ao Michael. Aí você pode estar se perguntando, que verdade a Dina teria para contar para o Michael? Eis o que aconteceu e que os seus pais não imaginavam.
2 dias antes da noite fatídica dos acontecimentos, a Dana ligou para o Mike no seu local de trabalho e falou para ele que estava grávida. Ele ficou muito chocado, ele ficou muito mal com essa notícia. Tanto que ele foi lá até a gerência do mercado e pediu para ir para casa, que ele não estava se sentindo bem. Ele ficou doente mesmo e no dia seguinte ele não foi trabalhar porque estava doente. Conte a verdade ao Mike, ou seja, a Dina não estava grávida de verdade. Ela inventou ao Mike que estava grávida, provavelmente para pressionar ele a ter algum relacionamento mais sério com ela, ou a firmar um compromisso, de repente até se casar. Os pais da Dina ficaram chocados, absolutamente surpresos de saber essas coisas todas que aconteciam na vida da sua filha, e eles não faziam ideia nem de que ela estava namorando um cara mais velho, nem de que ela estava tendo relações, muito menos falando de gravidez com esse rapaz. E aí nós temos mais respostas. Sabe a melhor amiga, a Brandy? A mãe dela era gerente da mercearia Marvins, onde ela trabalhava. E a Dina falou para ela que às 10 horas ela iria no estacionamento para encontrar com o Mike, para conversar com ele e já voltava. Só que ela nunca voltou. Então a polícia já tinha ali mais ou menos uma motivação, né? Uma gravidez ali indesejada, uma coisa meio forçada, e já tinha o momento, a oportunidade onde ela foi conversar com ele. Aí a gente escutando essas informações, parece que o caso é muito fácil de ser resolvido, de ser solucionado, parece que nós temos todas as respostas, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Voltando lá à noite dos acontecimentos, vocês lembram que a Brandy ficou muito apavorada para quem tinha só perdido uma carona? Então ela ficou apavorada, pois ela sabia que a Dina tinha saído para encontrar o Mike e ela imaginou que alguma coisa tinha dado errado. O que acontece? A Brandy liga para o seu irmão e para sua cunhada, pede para irem buscar ela lá na mercearia, no estacionamento. Eles vão, no caminho, eles passam na casa do Mike, porque ela quer saber o que aconteceu com a Dina. Quando passam na casa do Mike, a mãe dele fala que ele não está em casa, que ele saiu, que ele chegou do trabalho, tomou banho, foi jogar boliche, foi comer e foi jogar sinuca. Quando passa alguns minutos, o Mike volta para casa. Ele está ofegante, ele está suado, ele está assustado e obviamente ele toma um susto com aquelas pessoas lá esperando ele. E a Brandy fala para ele: cadê a Dina? O que aconteceu com a Dina? E ele responde que não sabia, que não viu ela, que não sabia do que ela estava falando. Então a Brandy fala: não, mas você estava com ela lá no mercado, você foi falar com ela lá no estacionamento. E ele nega, ele diz: não, eu vi que ela estava na mercearia, mas ela ficou lá fora e eu vim embora. E o mais absurdo dessa história é que a Brandy simplesmente acredita nele. E na época, lá em 98, ela não levou nada desses acontecimentos para a polícia. Ela esperou anos para contar tudo isso. No dia seguinte ao desaparecimento da Dina, o pai do Mike, Robert, vai até o mercado, a mercearia, dizer que o filho não vai mais trabalhar. Vai lá para pegar o cartão de ponto do filho. E o que acontece em seguida? O Mike desaparece da área de Tulsa. Vai viajar. Para nós que estamos escutando a história, tudo é muito claro, mas para a polícia tudo era nebuloso e se complicava à medida que eles não conseguiam provas para corroborar toda essa história que a gente, escutando os fatos, já consegue montar na nossa cabeça. Sobre o álibi do Mike, ele afirma ter saído da loja às 10 horas, ter chegado em casa às 10h15, ter ido jogar boliche, comer e jogar sinuca. Segundo ele levou 2 horas e 45 para fazer tudo isso e chegar em casa. A força-tarefa refez esse mesmo trajeto que ele fez para conferir se esse era o tempo hábil para executar esse trajeto, né? Só que a força-tarefa fez isso de dia, onde tinha bem mais trânsito, e ainda assim levou apenas 2 horas e 15. Então isso deixa um espaço ali de meia hora para o Mike ter feito algo com a Dina e ter voltado para casa assustado, suado do jeito que ele chegou. Nessa época, então, a força-tarefa decide inserir mais um suspeito, mais uma pessoa de interesse, que é o pai de Mike, Robert Converse, uma vez que ele foi até o trabalho do filho para pegar o cartão ponto. Após a Dina ligar para o Mike e dizer que estava grávida na adolescência, com ambos adolescentes,
Na hora ele ligou para o pai, que estava em outro lugar lá no Missouri, e o pai vem imediatamente para ajudá-lo com aquele problema. Então o pai do Mike vira sim um suspeito. Segundo conhecidos e familiares, os dois eram extremamente unidos, tinham muita cumplicidade, tá, gente? Sem trocadilho. E eles eram uma coisa só, não dava para saber onde um começava e o outro terminava. E a testemunha ocular afirma que viu Dina conversando com 2 homens em uma caminhonete e o pai do Mike tinha uma caminhonete. Então, nesse momento, ele virou suspeito. Robert Converse era um homem que era pastor. Ele era um pastor, só que não pertencia a nenhuma denominação específica. Ele fazia uns cultos na sala da casa dele mesmo e transmitia ao vivo. Robert foi então procurado pela Força Tarefa e apresentou um comportamento bastante peculiar. Ele se negou a cooperar, negou ter ido à mercearia pegar o cartão ponto do Mike, mesmo tendo várias provas de que ele fez isso, e falou com a polícia que se eles quisessem falar qualquer coisa era para procurar o advogado dele. Então esse comportamento é bastante interessante. Na época, o que a polícia conseguiu foi um mandado de busca para o carro de Robert Converse e foi utilizado um luminol que detecta sangue e outros fluidos corporais. E realmente o luminol detectou ali que havia presença de sangue ou fluidos corporais. Mas esses fluidos na época não passaram por DNA, porque existia uma tecnologia na época, mas era bem limitada se comparada a hoje. No porta-mala desse carro foi encontrada uma caixa de papelão que estava com um fundo bastante úmido e essa caixa foi enviada para análise. Afinal, ali poderia conter algum DNA ou alguma pista que ajudasse a solucionar o caso. Para deixar tudo ainda mais intrigante, no momento em que Robert soube que a Força Tarefa o estava investigando e o colocando como pessoa de interesse no caso, ele postou umas mensagens enigmáticas em seu Facebook, dando a entender que estava sendo perseguido e que poderia acabar preso ou morto. Então a polícia percebeu que quando o pressionava, ele acabava fazendo besteiras. As pessoas suspeitas fazem besteiras quando começam a ser pressionadas. O próprio Robert ligou para a Força Tarefa perguntando por que estava investigando ele, por que estavam atrás do carro dele. E a polícia chamou ele para ir lá conversar, prestar alguns esclarecimentos, colaborar com a solução desse caso, mas ele se negou. Mais uma vez, ele se negou a cooperar com a polícia. Para aumentar ainda mais a pressão e ver se eles faziam alguma atitude desesperada, a TV divulgou o nome deles como pessoas de interesse no caso. Essas pessoas de interesse eram Mike Converse, seu pai Robert Converse e sua mãe Doila Converse, que na época morava a mais ou menos 1,5 km de onde o corpo de Dina foi encontrado. A Força Tarefa também foi até o shopping que ela trabalhava para tentar extrair alguma informação dela e claro que ela não falou nada, mas quando o policial disse a ela que eles estavam chegando perto da verdade e que ninguém ficaria impune, ela começou a chorar, mas assim, chorar muito, de soluçar. Um comportamento bastante incomum quando se trata de pessoas inocentes, não é? A Força Tarefa então começa a manter uma forte vigilância em Mike e no seu pai Robert e percebe ali algumas características incomuns. Ambos tiveram muitos relacionamentos, o Robert se casou 6 vezes e a esposa do Mike tinha pedido divórcio poucos dias antes, ela tinha saído de casa com os filhos. A Força Tarefa foi conversar com ela para ver se nesses anos de casamento o Mike falou alguma coisa sobre aquela noite e ela disse que não, que ele não falava sobre isso, que isso era de uma época que eles não se conheciam. Ele comentou quando o caso Dana Jean foi desarquivado. Seguindo essa linha ali de atrás das companheiras, a polícia decidiu conversar com Cindy Converse, que era esposa atual do Robert e na época do crime ela era amante do Robert. Então ela provavelmente sabia dos segredos dele. Ela tentou fugir da Força Tarefa e acontece ali toda uma perseguição muito emocionante e ela não quer cooperar. Mas a polícia fala que todos vão ser pegos, que ninguém vai sair impune daquele caso, que eles estão ali para isso. Então ela é obrigada a começar a falar.
E ela fala que na noite fatídica, Robert e Mike saíram juntos para resolver, né, um problema. E eles ficaram um tempo fora. E depois de um tempo eles apareceram lá e os dois estavam suados e com as roupas cobertas de lama. Eles foram cuidadosos com as roupas sujas de lama, tiraram e colocaram direto na máquina, não deixaram nem ela olhar. Após várias tentativas de conversa, né, da parte da força-tarefa, eles conseguem então um mandado para pegar os celulares e computadores e notebooks de Cindy e de Robert. A perícia digital achou umas coisas estranhas. O celular do Robert estava muito limpo, então era claro indício de que ele tinha apagado. Não é normal um celular que a pessoa usa, como nós usamos atualmente nossos celulares, está limpo, com histórico limpo. Já o celular de Cindy tinha umas informações que meio que corroboravam o que a polícia já achava. Ela tinha feito muitas pesquisas sobre o caso Dana Jean, sobre o que a polícia sabia, e ela também tinha pesquisado qual era a pena para cúmplice em homicídio. No local do crime, na época, foi achado bitucas de cigarro, que após 20 anos, com a tecnologia evoluída, foram levados para ser passado por o DNA. E infelizmente, essas amostras de DNA deram negativo para Mike e Robert, mas segundo a perita de DNA, era de algum parente deles, algum do sexo masculino. Mas a polícia já tem um novo suspeito para tentar saber de quem seria esse novo DNA misterioso parente dos Converse. A polícia começa então a se interessar por Steven Converse, que era tio de Mike e irmão de Robert. Ele também era um homem problemático, assim como os outros da família, tinha diversos desentendimentos com o Robert e também com o Mike. E ele estava, de certa forma, envolvido com o crime. Na época que tudo aconteceu, lá em 98, o carro de Robert foi escondido na garagem dele. Então, se fossem encontrados fluidos com o DNA dele, ele teria que se explicar. Com alguns resultados inconclusivos, a perita de DNA reenvia todas as amostras ali de DNA, todo o material genético disponível, reenvia para o laboratório para ser reanalisado. E dessa vez eles encontram mais um DNA misterioso, mas que dessa vez seria de uma mulher. A última esperança então de comprovação era que fosse detectado algum DNA de Dina naquela caixa de papelão, vocês lembram, que foi encontrada no porta-mala do carro dos Converse. Só que infelizmente essa caixa não tinha nenhuma amostra de DNA de Dina, então isso não colocava Dina dentro do porta-mala, tendo contato direto com eles, e isso acabou enfraquecendo o caso. Até o final da gravação e edição desse vídeo, ainda ninguém tinha sido formalmente acusado, mas no final desse documentário, a força-tarefa já estava se encaminhando para falar com a promotoria para começar a montar um caso. A força-tarefa, juntamente com a polícia, conseguiu descobrir toda uma narrativa com suspeitos, com motivação, com oportunidade, com local, do que provavelmente aconteceu com a Dina naquela noite. Ouvindo os fatos, a gente já imagina o que tem acontecido. Só que sem uma prova científica, mostrando cientificamente que um dos Converse estava lá naquela noite, ou que Dina esteve no carro deles, sem isso, o caso acabou sendo enfraquecido. Sem provas não se leva à condenação. Então ninguém foi oficialmente acusado de nada. A família de Dina segue buscando por respostas, por justiça. A mãe dela conta que antes queria muito vingança pelo que aconteceu com a sua filha, mas que hoje ela só busca justiça para que ela possa ter um resquício de felicidade nos seus últimos dias. Pois todo ano eles comemoram o aniversário da Dina, eles fazem o churrasco anual para relembrar a memória da Dina. Ela só quer justiça, só quer que o culpado pague por ter interrompido uma vida tão jovem, tão cheia de sonhos, tão cheia de possibilidades. O primeiro documentário que eu assisti para conseguir entender esse caso foi de 4 horas acompanhando o trabalho dessa força-tarefa. Então a gente se questiona, será que foi um crime perfeito? Ou será que esse crime acabou se tornando perfeito graças ao trabalho da polícia ter sido tão mal feito?
Se tem uma coisa que tem em comum em vários casos criminais que eu acompanho, seja assistindo ou seja pesquisando, é o trabalho da polícia sendo mal feito. Eles tentaram colocar o irmão da Dina como culpado e agora o verdadeiro culpado está por aí. Talvez por todo esse tempo, né, aconteceu em 98. Então, que tipo de contaminação essas amostras podem ter sofrido? Quem sabe aquele DNA não é do Mike ou do Robert, mas teve alteração? Por isso a perícia acredita que seja de algum parente deles, porque é similar, né? Mas talvez foi contaminado, talvez esse culpado nunca chegue a ser julgado, talvez ele nunca pague por esse crime. Mas esse é um dos mistérios, então, primeiro caso de mistério aqui do canal. Espero que venham outros, espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido. Se você gosta desse tipo de conteúdo de crimes reais, mistérios, sobrenatural e terror, se inscreva no canal e deixe o seu like. Se você está assistindo até aqui, deixe o seu comentário, que ajuda bastante. O meu canal é um bebezinho aqui no YouTube. E obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.